Boa noite, pessoal. Boas-vindas à última live do ano de 2023. Uma live que vai ser bem incrível. Primeira live com essa pessoa que está na minha vida já há bastante tempo. Um grande amigo querido. Então vai ser uma super live. A gente já trocou vários altos papos quando a gente morava junto no Cuia Crua, que era tipo uma república frugal no Rio. E hoje a gente vai trazer um pouco desse bate-papo meio ao vivo aqui, né? Então, boa noite para vocês, gratidão pela presença. Deixa eu ver quem tá aqui com nós. Delícia. Que bom, Pri. Feliz que você tá aqui ao vivo. Oi, Lu. O Gus já tá aqui. Já vou te convidar, meu bem. Pri, Jana, Pedrão, Eli. E aí, Xará? Dela, Alfredo. Legal, já temos algumas pessoas aqui. Brunão chegando. Bom, gratidão aí a presença de todos que já chegaram. Eu vou convidar aqui o Gus para a gente começar nosso bate-papo. Hoje a ideia é ser um bate-papo mais... Se chegou aí o convite. Deixa eu ver. Acho que foi, né? Ai, eu não tô te vendo. Peraí. Aê. Eu não te vejo. Não me O vi Instagram nada, tá com... nada. Não, o Instagram Peraí, tá com então. bug que de vez em quando a pessoa com quem eu faço live eu não consigo ver. Então, Mas a antes de galera tá me começar, vendo? eu te ouço de boas, mas eu não te vejo, tá? Beleza, a voz tá adequada. Só me fala se eu tô ok, centralizada ou se eu tenho que mexer o celular. Tá ok. Não sei se eu tô ok pra galera. Estão me vendo aí, pessoal? Vamos ver, o pessoal vai responder aqui. Mas, Ah, bom, então acho é que todo isso. mundo falou que aparece de boas, né? Então tá bom. É um bug que tá rolando aí com o Instagram nos últimos tempos. De vez em quando eu vejo a pessoa com quem eu faço live, de vez em quando eu não vejo, não sei por quê. Mas simbora, né? Se tá o som normal, o vídeo normal pra galera, é o que importa. Gratidão aí pela sua presença, muito bom, né? Primeira live oficial juntos, então espero que primeira de Minha primeira muitas. live também. Ah, é? Opa! Então, super honra, muito bom. Ó, alguém tá falando que tá meio escuro aí onde você tá, mas que o som e o vídeo tá Mas ok. dá pra ver? Se der pra ver, é isso. Tá, eu não É sei dizer isso. porque eu não vejo mesmo. É isso. Tá, tranquilo. Vamos fazer assim, gente. A gente vai se apresentar. Vou primeiro, né, passar as honras para o Gus, é a primeira live, então vou deixar ele se apresentar primeiro, depois eu me apresento brevemente. E a gente dá esse pontapé a essa live que vai ser super incrível e diferente do que vem sendo feito nos últimos tempos. Vai lá, meu bem, se apresenta aí um pouquinho, fala um pouco de você. Salve, galera. Como ele já apresentou, eu me chamo Gustavo. Eu caí nesse mundo frugal aí por conta de ter me dado muito mal há uns bons anos aí atrás, por conta de ações cotidianas que me levaram a um estado de estresse físico e mental muito grande. E aí, esse caminho das frutas, não só das frutas, mas me levaram aí a um novo recomeço, cujo qual sou muito grato e faço questão de perpetuar, propagar, enfim, divulgar. Tive, durante um tempo, talvez, um caminho mais esotérico, e aí, conforme o tempo foi passando, os estudos foram vindo, fui levado mais para o lado da ciência, da filosofia, assim. Cursei faculdade de filosofia e de história, não cheguei a concluir nenhuma, mas me trouxeram uma bagagem muito interessante para explorar esse território também, com base, obviamente, naquilo que veio antes de mim, né? Então, faço as honras aí àqueles que vieram antes. Gratidão, meu bem. Eu sinto que se assimilar, né, para todos nós do caminhar da alimentação crua, vai ficando cada vez mais fácil, né? Obviamente ainda é considerado um movimento meio à vanguarda, né? Mas já teve muita gente que
iniciou esse caminhar antes da gente, né? Então vai ficando cada vez mais fácil. E a gente espera facilitar o caminho para outras pessoas também, né? Bom, meu nome é Eli, para quem talvez esteja vindo aí pelo canal do Gus e não me conhece, Elisa Lamego, mas as pessoas me conhecem mais como Eli. E terapeuta naturopata atualmente, faz alguns anos que estou trabalhando nisso. E iniciei que nem o Gus, iniciei estudando para mim. Apesar de que eu acho que o Gus já estuda isso há muito mais tempo do que eu, então vai ser um papo incrível. Iniciei estudando para mim, testando em mim, brincando de laboratório comigo mesma. E atualmente busco ajudar as pessoas nessa transição, não só ao cru, mas a uma alimentação mais leve, mais sutil, faça mais sentido a nossa biologia e fisiologia. E a live de hoje, a intenção é a gente dar uma filosofada. O Gus preparou um texto, gente, então é realmente uma coisa séria a nossa live. Prepare-se aí para muitas pérolas. Então, quem puder, pega o caderninho, pega alguma coisa para anotar, vem participar. E outro pedido que eu vou fazer para todo mundo que entrou, que está aqui com a gente já está em 16 pessoas, bem legal, 17 agora. Por favor, quando vocês quiserem alguma pergunta, algum comentário, joguem no balãozinho de interrogação que tem aqui embaixo, que é muito mais fácil para a gente depois ver. E quando vem um comentário aqui, às vezes a gente perde, tá? E depois é difícil de voltar. Então fica só esse pedido. E gratidão pelos coraçõezinhos, pelos foguinhos, que está tudo subindo. Coloquem bastante aí para tornar essa live mais, digamos, para o algoritmo mais importante, para mais pessoas poderem ouvir. Quem puder, envia pelo esse aviãozinho que tem aqui embaixo. Enviem para as outras pessoas que vocês acham que esse tema vai ser interessante, tá? E Gus, passar a palavra a você, manda ver, né? O que você veio dizer, eu gostaria de partilhar, gratidão. Simbora. Então, a episteme da banana, né? Eu tentei fazer uma escrita mais humanizada, mais ou menos de uma forma de conversa mesmo. Eu não vou falar sobre assuntos específicos, como a composição do macronutriente do leite materno em relação ao aumento do tamanho substancial na primeira infância, e isso em relação com as frutas, ou a necessidade vital por vitamina C, e nem sobre o perfil de macronutrientes em relação ao alimento consumido nas zonas onde os seres humanos longevos mais vivem. Esse trabalho faz uso de recursos interdisciplinares e não tem pretensões acadêmicas nem revolucionárias, é apenas um olhar com ênfase na desconstrução dentro de um processo dialético da ideia daquilo que em parte somos. Beleza? E aí eu vou começar com uma pergunta aqui, e acho que você já sabe a resposta. Quando foi que você se tornou frugívora, Elisa? 2017? Acho que foi mais ou menos isso. Poxa, mas, assim, eu pensei que você ia matar. Não, tá certo. Depois que eu parei de pensar o que você quis perguntar. Frugívoros todos somos, desde berço, né? Exato, mas, né? assim, a transição alimentar foi em 2017. Então, simbora. Nós não somos uma criatura dissociada da natureza. Definitivamente não. A nossa espécie corresponde a um longo processo evolutivo de milhões de anos. Durante a maior parte desse processo, nossos ancestrais mais próximos, datando antes mesmo do período paleolítico, tiveram um contato contundente com as frutas numa relação alimentar, cumprindo um papel ecológico de simbiose com as árvores dentro de uma rede de floresta. Ao longo daquilo que chamamos de período paleolítico, houve algumas glaciações que fizeram com que nossos ancestrais, que viviam em ambientes tropicais com abundância de comida, frutas e vegetais, ficassem escassos de alimento, gerando certas alterações comportamentais e algumas alterações genéticas, especificamente no cérebro e no jeito de andar, além da maneira como a nossa espécie se relacionava consigo mesma, com outras espécies e com todo um ambiente desafiador para a proliferação da mesma. Passamos a utilizar o fogo, a produzir artefatos com pedra lascada, ritualizamos a vida e a morte, e por não termos alternativas, começamos a caçar e a consumir carne de outras espécies. Durante esses períodos de variação climática global, durante as eras glaciais e entre elas, durante a expansão em outras partes do globo, por meio do congelamento de grandes canais oceânicos, os ancestrais do Homo sapiens sobreviveram e prosperaram. Seguindo o que qualquer outro organismo vivo faria, adaptaram-se ao ambiente, do contrário, estariam fadados à extinção.
Essas variações em nossos genótipos e fenótipos de nada alteraram, ou alteraram muito pouco, a nossa estrutura mecânica, anatômica e digestiva em relação ao alimento biologicamente adaptado para a nossa espécie, que são as frutas. Fazendo um comparativo com outro grande primata, o bonobo, cuja qual seu material genético corresponde a 98,8% de semelhança ao nosso, tendo apenas uma diferença pequena no número de cromossomos, ainda que os cromossomos 12 e 13 do bonobo correspondem quase exatamente ao cromossomo 2 humano, nós possuímos diferenças significativas em diversos aspectos anatômicos e comportamentais. Porém, a nossa estrutura digestiva é extremamente semelhante, diferindo-se apenas o tamanho dos intestinos grosso e delgado, variando entre as espécies. Animais semelhantes prosperam em dietas semelhantes, o que acontece quase sempre na natureza. Isso não é verdade no caso dos grandes pandas, que possuem uma anatomia onívora com propensão ao carnivorismo, mas que se alimentam quase exclusivamente de bambu. Mas vamos deixar isso de lado porque não é o nosso foco. Na ordem dos grandes primatas, ou seja, bonobos, chimpanzés, orangotangos e gorilas, e nós, o alimento central mais comumente consumido e adaptado a essas espécies são as frutas. Porém, cada espécie possui alguma singularidade em seus hábitos alimentares que variam de acordo com território, anatomia e o tipo de colonização por bactérias específicas no intestino. Os gorilas, por exemplo, além de muitas frutas, também consomem uma quantidade massiva de folhas selvagens e fibrosas, ainda em maior quantidade do que as frutas. Nesse caso, são as bactérias em seu intestino e não seu aparelho digestivo propriamente dito que possuem um papel central e fazem o trabalho de captação e síntese nutricional, vulgo digestão simbiótica. Os orangotangos utilizam seus longos braços e sua complexa atividade cognitiva para utilizar ferramentas feitas de galhos e alcançar formigueiros e outros insetos e se nutrirem com eles. Os chimpanzés, além de frutas e vegetais, também consomem ovos, peixes, pequenos primatas, insetos e castanhas. Em algumas regiões, durante certa época do ano, alguns grupos de chimpanzés têm as nozes como principal fonte de energia. Eles utilizam pedras como ferramenta para quebrar as cascas e alcançar o conteúdo interno e gorduroso, rico em micronutrientes. Já os bonobos possuem propensão a se alimentarem de frutas mais do que todos os primatas antropóides anteriormente citados. Além de folhas mais ternas e macias, também consomem outros grupos de alimentos, mas comparativamente muito menor do que os outros primatas anteriores. E são com os bonobos a nossa maior proximidade genética. É claro que é muito importante lembrar e ressaltar que essas espécies possuem especificidades não só alimentares, como também comportamentais em suas respectivas ordens sociais. Mas e o bicho-homem? Possui algum tipo de dieta específica? A verdade é que, desde o início, desde os nossos ancestrais sapiens mais longínquos, datando aproximadamente de 195 mil anos, os Homo sapiens apresentavam hábitos alimentares não condizentes com a sua estrutura anatômica e digestiva. Talvez devido a determinados comportamentos, como seu caráter migratório, manipulação do fogo e ferramentas, organização social, mas com certeza devido à escassez de frutas calóricas, resultado das diversas glaciações que ocorreram na Terra. Fato é que, há 2 milhões de anos, várias subespécies de australopitecos já se alimentavam de carne crua, raízes, gramas e outras fontes como alimento. Parece que há cerca de 2 milhões de anos havia várias espécies de hominídeos que usavam diferentes tipos de ambientes de maneiras diversas. Cada espécie estava bastante focada em seu ambiente específico com um determinado tipo de comportamento. Como dito anteriormente, a nossa estrutura anatômica e digestiva em relação ao alimento biologicamente adaptado à nossa espécie pouco mudou. Ainda preservamos esse aparato mecânico semelhante às espécies anteriores até mesmo ao período paleolítico, remontando às espécies pré-australopitecos,
tal como o Sahelanthropus tchadensis, datando entre 7 a 8 milhões de anos, cuja é considerada a primeira espécie, até então, que separa a linhagem dos chimpanzés, que aliás é mais recente que a nossa na escala evolutiva, e a dos humanos, quaisquer que eles sejam. Sem considerar o fato de que a Peraí, deu um barulho aqui. Sem considerar o fato de que a linhagem que remete aos primeiros primatas data de aproximadamente 55 a 58 milhões de anos e já apresentavam uma dieta baseada em frutas e vegetais. Ou seja, em praticamente a maior parte do tempo dentro da nossa escala evolutiva, 58 a 2,5 milhões de anos, estivemos consumindo unicamente frutas, vegetais e talvez uma quantidade ínfima de insetos, já que isso ocorre com todas as espécies herbívoras ou frugívoras na natureza. Mas isso aí a gente vai abordar mais adiante. Portanto, somos muito mais aquilo que fomos por muito mais tempo do que somos aquilo que supostamente estamos agora. Nosso passado é substancialmente condicionante. Somos disseminadores primários de semente. Essa é a base do nosso relacionamento simbiótico com as plantas. Porém, é inegável que só estamos aqui justamente por consumirmos outros tipos de alimento que não são biologicamente ao nosso consumo, adequados ao nosso consumo. Em períodos de temperatura muito baixa, seria impossível vivermos consumindo apenas frutas e vegetais, pois o próprio contexto onde estávamos imersos foi durante muito tempo inóspito aos moldes mais arcaicos. Com isso, algumas alterações de hábitos e singelas alterações biológicas ocorreram, tal como a confecção de armas, a utilização da pele de outros animais como vestimenta, advento do uso do fogo para cocção, a produção de amilase por células glândulas do corpo e uma colonização de bactérias que nos possibilitou uma alimentação de grupos de alimentos mais abrangentes. Bactérias que inclusive possuem a capacidade de digestão e inativação de alguns antinutrientes presentes nesses outros grupos de alimentos. Mais tarde, na escala evolutiva do tempo, dessa vez muito mais próximo da nossa era atual, a humanidade descobriu a agricultura, começando pelo seminomadismo no final do período paleolítico e finalmente com o advento da agricultura e pecuária, que tanto marca o sedentarismo iniciado no período neolítico. Nessa época, não apenas grãos, raízes e folhas foram exploradas nessa nova mecânica, mas também as árvores frutíferas, começando provavelmente com a figueira, a videira e a tamareira. Durante a Era Clássica, as frutas assombraram a humanidade no sentido de estarem presentes de forma simbólica nos mais diversos mitos criacionistas ao redor do globo. Alguns exemplos são as maçãs douradas ou diósperos, na mitologia grega, o fruto da árvore Yggdrasil e as maçãs da imortalidade, na mitologia nórdica, os pêssegos e as cerejas da imortalidade, na mitologia chinesa, fruto da árvore da vida e da imortalidade, na mitologia hebraica. Jesus se apresentou como a videira verdadeira e a figueira de Bodhigaya, onde Buda alcançou a iluminação. No mito persa, a romã fez a ponte entre a mortalidade e a imortalidade, onde um mortal apaixonado que comesse a romã se tornaria imortal, e tantos outros mitos. Outro fato importante que temos que entender é que as frutas que existiam há 55 milhões de anos, bem como as primeiras frutas que foram domesticadas há aproximadamente 10 mil anos, até as frutas que consumimos nos tempos atuais, passaram por expressivas mudanças em sua composição. Aumentaram de tamanho, diminuiu-se o número de fibras e algumas ganharam um sabor mais adocicado. Ainda assim, continuam a ser os alimentos mais biologicamente adaptados à nossa espécie, pois somos animais, e os recursos anatômicos que dispomos nos possibilita, com certa facilidade, e algumas mais do que outras, a acessar o seu conteúdo. E também existem os frutos selvagens, como é o caso da monstera deliciosa, que preservam suas características há milhares de anos. Monstera é gostoso, né? Outra coisa é que o solo onde essas frutas se desenvolveram
com alto conteúdo mineralizante hoje já não é mais uma realidade. Pelo menos no que se trata das frutas comercializadas, sejam orgânicas ou não. Além do fato de que são colhidas verdes para distribuição, impedindo que essas absorvam os nutrientes do solo até o seu estágio final de amadurecimento, que se torna próprio para o nosso consumo. Também não existem animais em ambiente selvagem que se alimente 100% de frutas. Isso porque, na natureza, é comum que as frutas também acompanhem insetos, larvas e bactérias. Um caso muito interessante é um estudo feito com morcegos frugívoros, onde, ao serem retirados do seu ambiente natural e alimentados com frutas convencionais, esses passaram a apresentar deficiências nutricionais, tal como B12, ligada diretamente ao consumo de alimentos em um ambiente insalubre. Porém, a nossa expectativa de vida atual é muito maior do que era no período paleolítico, mesmo que na esmagadora maioria dos casos, os seres humanos não consumam frutas de forma predominante na dieta, e sim como um aperitivo saudável. Mas isso seria um indicativo de que os outros grupos de alimento tenham nos tornado mais fortes e saudáveis, já que a gente está vivendo mais? A resposta é sim e não. Alguns tipos de alimentos comumente consumidos nos dias de hoje apresentam fibras específicas e determinados tipos de açúcares que alimentam as bactérias intestinais, que num processo simbiótico nos proporcionam alguns benefícios interessantes, mas ao mesmo tempo também apresentam malefícios à nossa saúde, ainda que seja um preço que a humanidade esteve disposta a pagar e que deve ser, de certa forma, que fizeram, de certa forma, a gente prosperar. Mas também vale lembrar que nunca no tempo que aqui existimos enquanto espécie, aproximadamente 180 mil anos, e aí eu me refiro ao próprio Homo sapiens em si, tivemos tanto acesso ao conhecimento científico e tecnológico, que por vários motivos diferentes nos proporcionam maior longevidade, e isso é um ponto indiscutível. Enquanto estávamos na natureza, e isso é um pouco contraditório, pois ainda estamos nela, sofríamos de todo tipo de ameaça, que nos faziam morrer muito antes da expectativa de vida dos locais onde as pessoas que mais longevas no mundo habitam hoje em dia. Vermes e fungos, parasitários, fraturas e predadores e catástrofes naturais são alguns dos exemplos básicos. Apenas aproximadamente 25% dos australopitecos passavam dos 40 anos, sendo que a maioria não passava dos 15. Isso não são voices in my mind, não, tá? São, enfim. São dados paleontólogos, né? Paleontológicos. É muito fácil, é muito difícil falar em natureza humana, pois o Homo sapiens desenvolveu uma complexa estrutura psicossocial sem precedentes na natureza. Ainda que tenhamos relatos impressionantes advindo dos neandertais em relação às suas expressões culturais, à primeira vista, nós não nos entendemos mais como parte dela, da natureza. Estamos fora da cadeia alimentar e não temos um papel ecológico na manutenção da mesma. De fato, se fôssemos extintos hoje, não quebraríamos nenhum ciclo natural fundamental que levasse a algum desequilíbrio relevante. No entanto, existem alguns princípios naturais que constituem a nossa natureza a nível biológico, que são de suma importância para a nossa compreensão e nosso posicionamento no mundo, que até então são quase que inalterados, e o não entendimento desses princípios nos levam a estados físicos e biopsíquicos patológicos. Alguns deles são a alimentação apropriada à nossa espécie, a adequação a um ciclo circadiano envolvendo sol e sono, a interação social e o nosso senso de comunidade, a expressão de nossas emoções, exemplificada com naturalidade no reino animal, a atividade física cotidiana, uma temperatura adequada à nossa espécie e o ar puro. Por conta da disrupção desses princípios, embora hoje vivamos mais tempo que outrora, também desenvolvemos doenças que não existiam antes e que têm se tornado cada vez mais incidentes nos tempos atuais. Só um segundinho.
Hoje, dispomos de ferramentas científicas avançadas, cujas quais nos são possíveis explorar a dimensão genética, seu mapeamento e também, em alguns casos, somos capazes de alterá-las. No campo da epigenética, no que diz respeito ao ser humano, podemos identificar tendências e dar seguimento ou não a elas, através de determinadas ações ou hábitos. Podemos otimizar ou prejudicar aquilo que já estava latente, herdado dos nossos pais, avós e bisavós. E também existe a engenharia genética, cuja qual é responsável, por exemplo, pela transgenia alimentar. Essa transgenia alimentar que experienciamos hoje é nociva para o ser humano e para o meio ambiente, e isso é inegável. Porém, essa é extremamente promissora. Imagine um futuro onde poderemos explorar as características das frutas em confluências com as nossas condições epigenéticas, com a finalidade de otimizarmos a nossa saúde e também se adaptar ao ambiente. Talvez possamos estender as nossas vidas em 50, 100 anos, com um alimento biologicamente adaptado ao nosso organismo e que supra todas as nossas necessidades nutricionais, sem gerar efeitos colaterais, além de catalisar aspectos da nossa epigenética que estendam nossas vidas. Embora ainda não seja possível, certamente não é nem um pouco estimulado dentro das pesquisas financiadas pela indústria agrofarmacêutica. E isso dependerá daqueles que detiverem o poder e certamente não virá de nenhuma indústria privada ou investidor bilionário, mas de um governo onde a nossa saúde realmente seja uma pauta contundente. De qualquer maneira, meu intuito foi em demonstrar parte da natureza que nos é possível observar e que, de alguma maneira, pode nos ajudar hoje e, também, a vislumbrar um futuro mais saudável para a humanidade. Pois, quer queiramos ou não aceitar isso, a nossa natureza é indiferente às nossas crenças e, talvez, tenhamos demandas de macacos para atender. Om Tat Sat. É isso. Gratidão, querido. Muito bom de te ouvir, de ouvir esse texto. Vocês saberem, gente, vocês estão ouvindo o texto de primeira mão e eu também, tá? Porque o Gus fez super surpresa, né? Então o texto é surpresa para todos nós. O intuito é adentrar mesmo nesse processo dialético, né? Tipo, fornecer dados, entre aspas, contra e a favor, né? E a partir disso produzir uma síntese, né? E essa síntese é inegável. A gente ainda possui o mesmo aparato anatômico e digestivo dos nossos ancestrais pré-australopitecos. Então, digamos assim, que os nossos antepassados começaram a consumir carne, isso são dados científicos, né, paleontológicos, aproximadamente 2 milhões de anos, mas de 55 milhões, 55, 58 milhões de anos, até mais ou menos 2,5, 2 milhões de anos, a gente consumia exclusivamente frutas e vegetais. E claro que no meio disso a gente consumia também insetos, larvas, bactérias e tal. Mas o nosso passado é condicionante, né? Então, eu gostei muito dessa frase aqui, tipo, somos muito mais aquilo que fomos por muito mais tempo do que somos aquilo que supostamente estamos agora. Nosso passado é substancialmente condicionante. Somos disseminadores primários de sementes. Essa é a base do nosso relacionamento simbiótico com as plantas, tá ligado? Então é isso, tipo, por mais que às vezes a nossa crença nos faça enxergar que somos criaturas dissociadas da natureza, nós não somos. Somos em parte em alguns quesitos. Por exemplo, a gente está completamente fora da cadeia alimentar. A gente produz o nosso próprio alimento, a gente não tem necessidade mais de colher. A gente pode plantar, tipo assim, colher eu digo num ambiente selvagem. A gente pode plantar e saber com uma certa previsibilidade de diversos tipos de ciência, que a gente vai colher aquilo num determinado tempo, que aquilo vai ser propício para nós, que vai conseguir nos nutrir, etc. e tal. Então é isso, né? Basicamente, a gente ainda tem demandas de macacos a serem atendidas, né? E a não atenção para isso, não olhar isso, e aí eu não estou falando só de alimentação, estou falando de todo um contexto em específico,
leva a gente a todo tipo de estado patológico, tanto físico quanto psíquico, né? Pelo menos eu entendo dessa maneira. Sim, com certeza. Essa coisa de fugir da nossa natureza, né? E a maior parte de nós está em um nível e outro, né? Não, inclusive nós aqui, né? Gus e eu, quem que se alimenta de cru, todos estamos em algum nível fugindo da nossa natureza, porque a gente vive na sociedade em que vivemos hoje em dia, né? Só pelo fato de a gente estar fazendo uma live às 8 horas da noite, isso já está, digamos, Terrível, terrível, com essa luz terrível, aqui na cara, né? terrível, é. E esse Wi-Fi, a gente já está fugindo da nossa natureza. E as Enfim, o ponto, eu mudanças acho que... Fala, meu bem, perdão. E as mudanças, assim, para quem experimentar, inicialmente são substanciais, são bem significativas mesmo, assim. Até eu mesmo, quando comecei, assim, tipo, tudo mudou na minha vida, eu era uma pessoa extremamente estressada e tipo, não teve nenhuma outra alteração sem ser, no caso, ali, a princípio, dietético, né, que me fizeram que me levaram para esse lugar. Foi exclusivamente uma alimentação mais propícia, assim, pro meu corpo, assim. E é isso. Esse ponto é interessante porque a gente tem que lembrar e fica aí para teste. Eu sei que muitas das pessoas que estão aqui assistindo já vivenciam uma alimentação majoritariamente crua ou 100% crua, mais sutil, mas algumas pessoas não, né? Então fica aí como sugestão de vocês testarem. Passar alguns dias e observarem os padrões, até já que você trouxe isso, né? A questão da gente falar sobre sol, todos os hábitos em geral, né? Sol, né? Tomar água de qualidade, e aí quase sempre água estruturada, né? Que está no Tô bebendo uma alimento, ar aguinha de de boa coco. qualidade. Boa. Então, ar de boa qualidade. Eu não consigo ver, infelizmente, mas que bom que a água de coco deve estar uma delícia. É, e toda essa questão de interação social, né? Então, hoje em dia, o advento da internet, a gente acaba fugindo um pouco dessa interação social ideal, né? E também advento de várias outras coisas, como o carro, por exemplo, meios de transporte que podem trazer muitas facilidades, mas a gente também acaba fugindo do que seria o ideal em termos de atividade física, né? Nós, como espécie, nascemos para caminhar longas distâncias, em média, talvez 12 quilômetros por dia, se 20 a diria, se a gente 30. continuar. Eu li em 20 a algum lugar 30. falava que seriam 12, porque seria mais no sentido de ser mais coletor, né? Então a gente caminharia em torno disso. Mas eu também não duvido nada de que seria muito mais do que isso, não. Então 20 a 30, para mim, parece mais até sensível a resposta do que 12. E aí a gente tem que lembrar que a gente está fugindo disso, né? De uma forma ou de outra. Então, para todo mundo que está aqui, a alimentação é um item dentro desses vários outros itens que poderiam nos, nos tornar mais distantes do que seria a nossa natureza, né? Então, a alimentação mais crua, apesar da gente saber que nem todo mundo consegue consumir majoritariamente orgânico, a maioria não consegue, né? Isso me incluo aí, não consumo tudo orgânico, tento ao máximo. Então, a gente tem que realmente buscar ir justamente para esse nível de mais similaridade com o que seria o nosso traço de DNA, né? Elisa, E fala, meu bem. então, e até nesse processo dialético, em algum momento pode ter parecido controverso ali na parte que eu falo sobre engenharia genética, porque a minha proposta é que a gente não retorne aos moldes arcaicos, aos moldes pré-históricos, aos moldes pré-australopitecos. É a gente continuar com toda essa base científica e tecnológica e de socialização que a gente tem nos dias atuais, mas entender que a gente tem demandas a serem supridas, né? E eu sei que na parte ali que posso ter dado uma viajada ali na parte que eu comentei sobre realmente modificar geneticamente as frutas, tá ligado? Mas é com base nesse entendimento, tá ligado? Daquilo que a gente é, meu. É um tipo de autoconhecimento, é um tipo de desconstrução daquilo que a gente pensa que a gente é, né? Uhum. Não, e esse ponto é Então, interessante. Perdão te en- interromper, pode falar. então assim, continuar nessas grandes colmeias de concreto, mas em confluência de uma maneira, e a gente tem um monte a sociedade está cheia de pessoas, estudiosos que se propõem a pensar sobre isso,
de que a gente viva em confluência, sabe? Eu imagino grandes hortas urbanas, tá ligado? E a China está promovendo isso. Até 2050 eles querem zerar a emissão de gases poluentes, por exemplo. E a partir de hoje eles já estão com um programa de massificar hortas urbanas, tá ligado? Então, tipo, eu imagino prédios, eu imagino uma sociedade no futuro onde a gente viva primariamente em prédios, tá ligado? Eu imagino a civilização aí com, sei lá, 16 bilhões de pessoas, o dobro que a gente tem hoje. Onde a gente vai colocar tudo isso, né? A gente vai amontoar todo mundo em prédio. Só que a gente vai fazer isso de uma maneira que conflua com a natureza. Então, hortas verticais que fala, né? Por exemplo, assim, não só hortas verticais, mas plantas específicas que vão absorver mais CO2, CO, por exemplo, né? E vão dar mais ar puro pra gente, etc e tal. Então, tipo, não é voltar aos moldes arcaicos, é pegar toda a bagagem, tudo que a gente tem hoje, que nos fizeram prosperar, que nos fizeram chegar até aqui, que nos fizeram sermos mais longevos do que nunca fomos, porque como eu citei nesses dados paleontológicos, apenas 25% dos australopitecos passavam dos 40 anos. E a maior parte morria antes dos 15, tá ligado? Pelo menos isso que a gente tem de registro fóssil, e é com isso que a gente vai lidar. Então, a gente, obviamente, na natureza, a gente vive na natureza, né? Mas a gente acaba falando isso por finalidades didáticas, mas vermes, parasitas, fraturas. Se a gente não tivesse medicina, por exemplo, para colocar um osso no lugar, uma anestesia, tudo esse tipo de coisa, é extremamente benéfico, né? Então, tipo, não é voltar aos tempos das cavernas, né? É vislumbrar o novo em confluência com aquilo que somos. E para isso acontecer, a gente tem que encarar a realidade, né? E a realidade é essa. Sim. Acho que um ponto que você traz e que é importante, né, para todo mundo, gente, e vou dar um passo um pouco à frente dessa conversa, né? Para muitas pessoas que me seguem ou pessoas que estão no cru, é muito falado sobre o higienismo, né? Que é basicamente, se for resumir, é um estilo de vida voltado a esse natural, né, do ser humano. Mas o higienismo peca em algumas coisas, porque justamente puxando esse ponto que você está falando dessa adaptação para o futuro, né? O higienismo peca nesse sentido, não se fala muito de uma adaptação, tanto que muitos higienistas são 100% contra sucos, são contra várias terapias que são interessantes para ter hoje em dia, que auxiliam em eliminação, por exemplo, de metais pesados, ou por aí vai, né? Então, tem pessoas que também, dentro do higienismo, são talvez o que a gente chamaria de muitos xiitas dentro do higienismo, e Ortodoxos, né? perdem, exato, muito ortodoxos, e perdem muito com o que seria um avanço que já existe na nossa ciência atual. A gente sabe, sim, que a medicina alopática tem vários contra, né, vários pontos aí que precisam ser revisados, mas tem muitas coisas que vieram para bem, né, e que se melhor ainda, se puderem ser utilizadas cada vez mais para bem, melhor, né, e trazendo também dentro disso, né, da gente lembrar dessa questão talvez do higienismo alimentar, para quem quiser depois busca, né, Shelton, vai ler um pouco mais sobre higienismo, outros vários aí escritores interessantes para se ler, mas tem que ver que o que falta é adaptação, né? Então, essa necessidade, ou pelo menos o que eu aponto como uma das grandes ferramentas hoje em dia, e que eu sei que você também se adequa de vez em quando a isso, os sucos coados, o próprio jejum já é uma ferramenta muito antiga, mas os sucos coados podem fazer esse entremeio dentro de uma sociedade tão doente, né? Porque tem pessoas que não podem jejuar, não estão a ponto de poderem jejuar, que só vão se machucar se resolverem jejuar do nada, por exemplo, né? Exato. Então, é a gente entender que essa revolução química em que a gente vem vivendo nos últimos séculos, e principalmente talvez nos últimos 50, 80 anos, intoxicou muita gente. Vide desde alguns anos aí, talvez panelas de ferro, panelas de alumínio, né, que já são as coisas aí pequenas. Mas você pensa no que o governo não vai colocando na água, água tratada, a própria picadinha, várias coisas que vão, de certa maneira, intoxicando cada vez mais o ser humano, a ponto de sobrecarregar o sistema linfático, sobrecarregar os órgãos de excreção como um todo. Então, isso, o higienismo de mais de 100 anos atrás, não pensou naquela época, porque justamente não era um Pois ponto é. que era conversado, né? E não era Para tão quem não exacerbado sabe, como hoje em dia. Fala, meu bem. para quem não sabe, a literatura
higienista tem aproximadamente 200 anos, né? E é isso, eu tenho alguns tópicos, se você quiser fazer mais algumas lives mais adiante. E um deles já é puxando o fio aí da conversa sobre adequação, né? Que é sobre o crudivorismo 2.0, né? Do Don Bennett. É uma. A outra, não sei se você já falou aqui na tua página sobre o Tony Wright, né? Return to the Brain of Eden, ou Left in the Dark. Eu anotei aqui, ó, Return to the Brain of Eden, pra gente falar aqui também. Mas espera aí, você já falou? Já falou disso antes aqui? Não, eu não fiz uma live inteira sobre, mas eu anotei aqui já pensando que é um assunto muito mais específico, né? Requeria mais um tempinho, assim, para preparar o outro texto e tal. E outro é um tópico mais ético e se aprofundando mais na filosofia mesmo, na filosofia da desconstrução, né? Que é o animal que logo sou, do Jacques Derrida. E aí são esses 3 tópicos que eu deixo para a gente, de repente, falar numa próxima aí. Gostei, a gente pode fazer uma série. Eu gostei demais. Mas antes de encerrar, né, que a gente puxou esse assunto e ainda não terminei. Porque tem essa questão da adaptação toda que a gente já falou sobre a questão química, etc. Mas também tem outras questões. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas com... isso obviamente já existia antes, mas hoje em níveis até maiores. Eu teria que realmente ler pesquisas para entender em que nível essas mudanças estão acontecendo num nível mais gradativo, né? Mas questões genéticas, pessoas que vêm com questões genéticas que tornam difícil, por exemplo, assimilar certas vitaminas ou certos minerais e por aí vai, né? Então tem essas questões. É o meu caso. Sim. É o meu caso. Sim. Diagnosticadamente falando. Exatamente. Então tem essas questões e tem a questão da própria deficiência nutricional em nível de solo, em nível dos alimentos que a gente enxerga hoje em dia. Então é necessário uma adaptação da nossa alimentação crua. Não dá para voltar e falar, cara, então a gente vai viver a base 100% de mamão, por exemplo. Porque o mamão de hoje em dia não é o mamão de antes. Se bobear, mamão nem existia, já nem existia. Nem existia. Eu imagino que assim, os primários seriam as bagas, né? As primeiras frutas que surgiram eram pequenininhas e não tinham, era um gosto provavelmente muito ácido ou amargo e por aí vai. Não eram doces como é hoje em dia. Então, se a gente pensar em nível de alimentação, de nutrição, a gente não consegue voltar lá atrás. Nem que a gente queira. E se a gente quiser voltar lá para trás, a gente só vai se machucar. Porque a gente não tem mais esse nível nutritivo nas frutas sozinhas. Então é necessário folhas, vai ser necessário em algum momento germinados. Tem pessoas que vão precisar de uma maior ou menor quantidade de brotos, por exemplo, né? Ou pessoas que talvez precisem de mais ou menos gordura. Então isso tudo precisa ser avaliado caso a caso. Tem pessoas que assimilam melhor determinados nutrientes do que outras pessoas. Então não dá para a gente pensar que a gente vai voltar lá no tempo dos australopithecus, até porque, mesmo que a gente volte, nem precisa ser, exato, nem precisa ser muito lá atrás. Se a gente voltar para os anos 1500, a gente já encontra vegetais e frutas com outra qualidade. Nem precisa voltar muito tempo. Exato. Né? Então, mas assim, os registros, tudo indica pela nossa estrutura, né? Tipo assim, a gente não tem registro fossilizado de frutas de 55 milhões de anos. A gente não tem isso. Mas tudo indica, e isso dentro, por exemplo, usando recursos geológicos mesmo, assim, que a gente vivia em grandes florestas tropicais, né? E o nosso sistema, e a gente tem registro fossilizado dos nossos antepassados, com as estruturas específicas para o consumo de frutos e vegetais. Então a gente não tem, tipo, então uma coisa acaba completando essa lacuna, né? Porque a gente tem registro, sei lá, de 10 mil anos de fóssil de fruta, assim, digamos assim, né? E como eu disse no texto, tudo indica que a gente começou ali no final do período paleolítico e início do período neolítico, com o advento da agricultura, com a produção da videira, né, de uva, de tâmara e acho que de figo, não lembro, acho que figo. Ou pré-figo, né, sei lá. Mas a jaca, por exemplo, a jaca, ela data de 6 mil anos. Tudo indica que a jaca começou a ser produzida há 6, 7 mil anos, assim. Mas a melancia no Antigo Egito já era consumida há 3 mil anos antes de Cristo, né? Então, não é tão... pequenininha, Tomate
o tomate era mais, tudo indica, e eu não vou ter os dados para te apontar isso, mas tudo indica que o tomate era mais doce do que o tomate de hoje. O que dá uma confusão na cabeça, assim, porque a maior parte das frutas foram ficando mais adocicadas, mas tudo indica que o tomate era mais doce que o tomate de agora. Mas quanto a isso, eu não tenho os dados para te apontar. E até em nível, porque assim, se a gente pegar o que se diz muito, né? Eu, obviamente, mesma coisa, não li nenhuma pesquisa sobre, mas já li artigos ou textos, ou pessoas, ouvi pessoas falando. Né? Todas as berries, que seriam as bagas, são as que são talvez consideradas mais próximas do natural, né? Então, blueberry, que seria o mirtilo, né? Tipo, a amora e etc. Seriam né? Exatamente, selvagem, não esses daí que são, sei lá, mexidos em laboratório. Mas até o próprio tomate, quanto menor, e isso vale para banana, gente, as frutas, Sim. né? Quanto menor é mais próximo do original, né? Então é o que se é considerado. E aí, por exemplo, pega uma banana que a gente gosta, a banana prata da roça. Ela é muito menos modificada do que uma banana nanica, por exemplo. Uhum. Né? Então a gente entraria nesse ponto. Outro dado interessante, que eu acho que um dos fósseis mais antigos também era um parente do Physalis, né? Physalis, que fala, Goldenberry. Physalis. Que é parente do tomate. Então, exatamente, eu esqueci de falar. O tomate, ele é considerado uma berry. Então, inclusive, naquela coisa que o Robert Morse fala, né? Como é que é? Fruits, melons and berries, como se fossem talvez os alimentos ideais para o ser humano, além de, obviamente, vegetais, mas os mais intoxicantes, fruits, melons and berries, mas aí focando em melons and berries, que seriam os melões, melancia, o papaya, né? Não papaya pequeno, mas mamão, né? Mamão em geral. E aí as berries, eu depois fui pesquisada, tipo, tá bom, mas quais são as berries? O que é considerado berry? E, inclusive o próprio caqui é uma berry. Já falando do caqui. Ele é uma berry. Então, tipo, e ele era muito menor, né, antes. Ele era mais ou menos do tamanho do que seria uma ameixa de hoje em dia, né, anteriormente. Então, tudo muito modificado hoje em dia. E aí, eu acho que esse papo, né, sobre o Back to the Brain of Eden, do Tony Wright, que é um livro, gente, que fica aí como indicação, quem quiser ler, um livro incrível. É necessário um tempo de leitura e paciência, porque às vezes a gente precisa voltar algumas coisas, ler de novo, até porque é um livro também em inglês, não tem em português. E é um livro que fala muito sobre isso, sobre como a gente tem que buscar, talvez, objetivar, não necessariamente voltar fisicamente com esse corpo aqui, que é o que a gente está trazendo. A gente não vai conseguir voltar lá atrás, mas a gente consegue focar em, talvez, repensar até as nossas sinapses neurais, a nossa maneira de pensar, tudo como foi influenciado pela nossa alimentação, né? Então, o fato da gente ter tido essa alimentação à base de frutas lá atrás foi o que tornou o nosso cérebro grande, ao oposto do que se diz que a maior relação é com o fogo, que o fogo fez a gente desenvolver bastante o cérebro. E já na linha dele ele diz outra coisa, né? Então, o Tony Wright, ele é um evolucionista mesmo, né? Ele trabalha nessa linha da biologia. E daí ele vai falar sobre, tipo assim, que a gente, beleza, houve um aumento exponencial no tamanho do nosso cérebro, e que a gente mantém isso, no caso ele trabalha na linha das frutas, que a gente mantém isso, que tem um efeito mantedouro disso até os dias atuais, mas que na visão dele, tudo indica que isso tende a se retrair, tá ligado? E vai falar também sobre a permanência maior da nossa espécie na juventude, assim, né? Tipo, outras espécies acabam envelhecendo e chegando à fase adulta muito mais rapidamente do que nós, assim. Uhum. E isso tem a ver também porque as frutas são uma espécie de órgão reprodutor das plantas, né? E a gente está consumindo esses fitohormônios, né? Esses fitonutrientes, esses fitohormônios, que ressoa com os nossos próprios hormônios de mamífero mesmo, né? Testosterona, estrógeno. E ajuda a regular, né? Então, o quanto a gente não consegue também ter essa relação simbiótica por conta disso. E aí é interessante que no livro, para quem depois for ler, né, ele fala muito sobre também o nosso desenvolvimento sexual e a relação com as frutas. Sim. E ele traz outras questões bem interessantes. Tem um ponto que eu acho que é válido a gente trazer
trazer aqui, que é até umas pesquisas que ele mesmo fez, né, com privação de sono, para observar também Pesado, isso aí como eu não mexo, não. esse lado é tipo assim, a gente fica, né, só observando. Eu acho que ele ficou Você o já quê? mexeu com 10 dias privação sem de dormir. sono, né? Eu fiz, mas só 2 dias, não foi muito. E, enfim, ó, peraí que estão perguntando aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou escrever e vou fixar o nome O back. Left in the Dark tem em português? Não, é porque, para vocês saberem, gente, Left in the Dark é a primeira versão desse livro, Back to the Brain of Eden. Brain of. Acho que tem o Não tem. prefácio do Dennis McKenna, que é Uhum. um etnobotânico tal, das antigas. Enfim, Inclusive, os livros dele são incríveis de ler também. Eu tava lendo um que era The Mavericks, tipo, alguma coisa assim, nesse sentido. do Que Mavericks seriam os Dennis, grandes, né? Então, os grandes pensadores. Não, era do Dennis, não, do Terence, perdão, do irmão dele, do Terence Terence, McKenna. o irmão É. dele. Uhum. Muito Mas acho que tinha interessante. alguma coisa. Ele ele foi o responsável por propagar a teoria do símil chapado, né? Sim, total. Total. E aí, até falando em cima, o Chapado, me lembrei, né? Porque no próprio livro do Tony Wright, esse daí que a gente fixou aqui o nome dele, ó, ele fala sobre aquela teoria do water monkey, não sei se você lembra, né? Do macaco de água, se a gente traduzir para português. Que seria justamente uma das teorias que explicaria o porquê da gente começar a andar sobre duas, né, pernas hoje em dia, que na época seriam duas patas, não sei. Então, assim, pensando no desenvolvimento dos hominídeos, né? E ele traz essa teoria também bem interessante. São muitas teorias, né? O que é interessante de trazer aqui, talvez como um apanhado, gente, é que tudo que a gente está conversando são teorias estudadas, tem muita coisa que já é comprovado, mas tem muitas coisas que são teorias dentro da história, dentro da ciência. Então, isso vale para todos aí também buscarem, quem sabe, se questionar sobre as nossas próprias programações internas, no sentido de, tá, será que precisa mesmo dessa quantidade toda de proteína que é dita? Será que isso realmente já é um estudo que, né, estou falando assim, Enfim, tem que eu não abrir. quis ser técnico nesse sentido, mas se quiser dá para ser também. Não, Né? é que Em a gente vários tem que entrar sentidos. nisso. A gente tem que entrar nisso. Eu acho que não necessariamente nessa live, mas é porque a gente vê muitas pessoas que vão questionar o que a gente trouxe aqui, ou pessoas que talvez não necessariamente questionem o que a gente trouxe aqui, mas alguém daqui que ouviu vai querer conversar e vai ser questionado. Então, o que é importante de todo mundo entender é que muito do que está na ciência não é ferro e fogo, não é preto ou branco. Muita coisa ainda é tons de cinza e que não é 100% confirmado. Né? E vide também essa questão da gente não conseguir, talvez, analisar muitos dados mais pré-históricos, né? Em termos, por exemplo, não se pode dizer se os dinossauros tinham ou não cabelo, porque cabelo não se preserva. Então, assim, tem muito dessa questão, né? Da gente não Pode conseguir crer. analisar, né? Quando a gente não Pode conseguir crer. analisar tanto. E Uhum. ciência, quando a gente fala em ciência, a gente também fala em história da ciência, né? E ciência em si não é uma entidade que diz isso está certo e isso está errado. É uma confluência dialética entre saberes. Alguns saberes se preservam e outros caem, né? Então, tipo, algumas coisas, diria eu, que a gente tem certeza. Outras que a Sim. gente tinha certeza antes, a gente já não tem mais e já explora outros patamares, né? Sim, até como, por exemplo, a gente pega, sei lá, pega Copérnico, que foi tido como louco, né? Pega todas as pessoas que talvez analisaram muito, cientistas da antiguidade, que trouxeram várias teorias, né? E que na época deles eram vistos como maluquice, que eventualmente conseguiram ser comprovadas até com a nossa tecnologia, que foi aos poucos desenvolvendo, né? Então tem muita coisa que a gente tem que dar graças por também estar nesse tempo que a gente está, né? Então ter essa capacidade de poder estar trocando aqui, apesar do horário, da luz, etc., não é uma coisa que é muito recente, né? Filtro de Talvez luz azul já ajuda bastante. sim, Eu tô sim, com usando aqui certeza, no momento. com Essa hora certeza. eu já não acendo mais a luz aqui de casa, só quando eu preciso fazer alguma coisa na cozinha e tal. É E uma computador é e uma celular só ótima. filtro de luz azul. O ideal seria vela e olhe lá, né? Nem pegar o É, celular. a vela é Mas bom, mano. é, Além de dar um ambiente confortável, assim. Quando eu for morar sozinho, eu vou colocar a luz vermelha em todos os cantos da minha casa. Acho que a galera vai ficar até com medo de entrar.
É uma boa, é uma boa. Eu acho interessante essa também. Mas, bom, meu bem, assim, deixa eu ver quanto tempo. A gente está em quase uma hora de live. Eu acho que foi incrível. Eu queria te sugerir, se você quiser, de tentar resumir, né, todo o que você gostaria de ter trazido hoje, talvez para quem chegou no finalzinho e não pegou tudo, para já instigar essa galera a depois ouvir a live gravada. E aí eu vou também tecer alguns comentários finais e a gente vai buscando Tá, encerrar e certamente marcaremos outras lives. eu vou resumir com uma parte do meio do texto mesmo, assim, né? Que, que diz bastante sobre isso, né? Somos muito mais aquilo que fomos por muito mais tempo do que somos aquilo que supostamente estamos agora. Nosso passado é substancialmente condicionante. Somos disseminadores primários de semente. Essa é a base do nosso relacionamento simbiótico com as plantas. Talvez Caiu só para mim? de uma Gente, vocês migração estão aqui agora. ouvindo o Gus? Se alguém puder Voltei. escrever aqui. Ah, voltou. Tá, eu tava dando. Travou? Como eu não consigo te ver, aí eu fiquei na dúvida se era só comigo, se era a minha internet. Mas eu travou, Não, eu não deu recebi pra uma entender. ligação. Eu recebi uma ligação aqui. Tá, tranquilo. Então, alguma parte aí, volta um pouquinho e segue. Tá. Somos muito mais aquilo que fomos por muito mais tempo do que somos aquilo que supostamente estamos agora. Nosso passado é substancialmente condicionante. Somos disseminadores primários de semente. Essa é a base do nosso relacionamento simbiótico com as plantas e talvez tenhamos demandas de macacos para suprir. Acho que isso resume. Sim. E acho que até para complementar, né, essa tua fala, vou lembrar um pouco do que também foi trocado, que é essa necessidade de adaptação. Alguém pediu aqui, inclusive, olha, vou olhar aqui, só para você Eu saber, não sei nem se você consegue enxergar as não perguntas, eu vou colocar na consigo. tela. Mas ó, Consegui fala aqui, mais ou ó, menos. não sei Não, se não você vê consigo embaixo, não. olha. A Pri falando, já agendem as próximas lives, amei muito. Que bom, gratidão, Pri. E Só Yas está falando, ó, a Yasmin, né? Falando, fala mais sobre higienismo. E aí assim, eu só vou tecer meu último comentário com faz aí, relação ao faz que aí. eu trouxe, e aí eu passo para você. Mas, bom, e é justamente esse ponto, né? Então, acho que o higienismo seria essa filosofia, digamos, né, de esse estilo de vida que é propagado já faz em torno de 200 anos. Muitos dos escritores, inclusive Hilton Rotema, trouxeram vários temas, desde a alimentação até o estilo de vida, sono, falavam de tudo. Então, o higienismo ele fala de tudo, ele não fala só sobre alimentação. Ele fala sobre o que seriam os 7 médicos da natureza, por exemplo, né? Então, a gente entraria aí em ar, sol, água, alimento ideal, né? E que no nosso ponto de vista aí do higienismo é frugal, ou seja, então frutas, folhas, sementes, algumas nozes, castanhas, etc. Tudo no seu estado original. Para além disso, exercício físico, né? A questão também que você trouxe, né? Então a questão de convivência social, saúde também emocional, mental, né? Deixa eu ver se tá faltando algum. Eu acho que até anotei mais cedo. Eu falei de sono, não sei se eu falei. Então, sono também, né? Então, esses seriam alguns pontos que são trazidos no higienismo, que são analisados como fundamentais para a manutenção de uma saúde da melhor potencial, digamos assim, né? Lembrando que hoje em dia tem muitas coisas que vão influenciar na saúde, para longe disso tudo que a gente trouxe, que aí entra a questão dessa revolução química, entra a questão genética de algumas fragilidades de certas pessoas, entra a questão também até de deficiência nutricional que pode ter a ver com essa questão genética, como também pode ter a ver com solo. Então, tem outros vários parâmetros e por isso que o higienismo deveria ser repensado e por isso que vai vir essa live aí, que eu acho que pode ser a próxima, né, Gus? Claro. Do Consumorismo 2.0, porque essa Acho que essa seria necessidade de perfeita. adaptação, né? E você quer falar alguma coisa sobre higienismo que talvez seja interessante para as pessoas ouvirem? Acho que você falou muito bem, só completar com algumas coisas assim, tipo assim, alimento ideal e adequado à nossa estrutura digestiva, não necessariamente vai ser aquele alimento que vai ter todos os nutrientes que a gente precisa. Talvez a gente precise completar isso com outros tipos de alimentos que não fazem parte da nossa constituição.
talvez com técnicas mesmo, como a terapia com sucos, né? E culturas antigas, né? Tradições antigas já, na verdade, a higiene natural, que data de aproximadamente 200 anos, ela remete à era clássica grega, né? Remete diretamente a Hipócrates, e Hipócrates remete a Egito, e Egito conflui com China, conflui com Índia, conflui com Yoga, conflui com Taoísmo, não necessariamente nos mesmos moldes do século XIX e não necessariamente dos mesmos moldes agora do século XXI, né? Mas a yoga, por exemplo, né, que é uma ciência muito abrangente, digamos assim, ela está recheada dos preceitos higienistas também aos moldes do século XIX. Talvez não necessariamente em relação à alimentação, mas também. Não tudo, mas também. Eu me arrisco a dizer que os rishis do passado se alimentavam exclusivamente de frutas. Sim, eu acredito que esse ponto é interessante se trazer, né? A gente pensar num passado não tão distante assim, né? Ah, e também fica aí, como talvez eu seja apedrejada depois que eu vou falar isso, mas a gente lembrar que, inclusive, todas essas medicinas, medicina chinesa, medicina Ayurveda, precisam também de atualização, né? A gente Ah, tem que sim, lembrar que total, tem... total. Era Kunda Fruit, lembra? Exatamente. Sim, exatamente. Então, é uma necessidade a gente rever, né? E estar sempre atualizando, não estacionar no que é antigo, porque muitas pessoas veem o antigo como, é ancestral, é super A Era de importante. Ouro, né? Exato. E aí tem que lembrar, e aí falando até de Era de Ouro, né? Puxando para o que o Tony Wright diz, na teoria a gente já está na decadência da Era de Ouro, a gente não está mais na Era de Ouro, né? Então a gente tem que observar que a nossa tendência é buscar movimento, buscar essa era de aquário que a gente está, que é para frente, que é buscar coisas novas, não é estacionar no passado, e seguir, né, talvez buscando para entender um pouquinho mais o processo do ser humano para o futuro, né? Crescer um pouco mais em cima do que já é possível, crescer em cima do que já é provado, comprovado, testado, e também entender que vão ter variações dependendo dos indivíduos, em tudo do que a gente fala aqui, tá? Mas seria isso que eu gostaria de trazer. Subiu aqui, ó, uma pergunta que não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem a ver com o nosso tema, que é, quer ver? Mano, eu Uma nem pergunta. sei onde tá Não, isso. fica tranquilo, meu bem. É uma pergunta do Ângelo. Eu consigo puxar aqui para a tela? Talvez você não consiga ler, mas eu vou ler em voz alta até para ficar gravado depois para quem for ouvir. Perfeito. Ele falou assim, o Ângelo falou o seguinte: ótimo conteúdo. Se tiverem tempo, como seria uma forma adequada para a higienização de frutos e vegetais num contexto social atual, com compostos químicos ou não? Você quer dar teu ponto de vista? Depois eu Olha, falo o meu. é, eu vou passar essa para você, mas antes eu queria falar só uma coisinha rapidinho. Tipo, contextos diferentes muitas vezes requerem ações diferentes, né? E às vezes desequilíbrios não naturais, digamos assim, requerem também ações não naturais, né? Então, tipo, como é que você vai como você estava mesmo falando, como é que você vai às vezes desintoxicar algum tipo de metal pesado? Às vezes dá, dependendo do nível de intoxicação, dá, mas, tipo, por exemplo, eu faço terapia com Lugol. E existem outras formas também de você estar desintoxicando de metais pesados. Mas em relação à higienização de frutas e vegetais, eu sou péssimo. Eu uso só água mesmo e mais nada. Mas lavo muito bem. Tipo, lavo até a morte. Assim, mas só na água mesmo. Eu sou parecida contigo, né, Gus? Eu acho que assim, até porque eu tenho tido uma tendência maior a comprar as coisas com o mínimo de pesticidas possível. E também a gente tem que lembrar que Isso. lavar não necessariamente vai sair tudo, né? Mas, enfim, o que é possível, gente, sugestão aí que já é baseada em estudos científicos que demonstram eficácia, seriam os vinagres. Tanto o vinagre de álcool de cereais, né, quanto o vinagre de vinho tinto que tem uma eficácia em torno de 80%, 90% de eliminação, né? Dependendo do que Acho for, que claro. iodo também, né? Se a gente parar para pensar O assim, Lugol tipo, bem. bactéria ela não vai sobreviver numa solução com iodo, né?
Mas vale o você Lugol lavar muito, muito bem depois também, para não estar ingerindo o que você não sabe é, como lidar assim no momento, que é bem complicado a suplementação com iodo, não vou mentir. então, por isso mesmo que eu acho o ideal o vinagre, O porque é uma vinagre, coisa que né? você ingerir, tudo bem, dependendo da quantidade que você ingere, talvez dê uma desequilibrada em termos de desbiose intestinal, se é uma pessoa muito sensível e tal, mas se você enxaguar bem, não vai ficar muitos resquícios, né? Então, o vinagre é uma. Outra possibilidade que hoje em dia eu confesso que ainda estou estudando um pouco mais a fundo, mas deixo aí para todo mundo pesquisar junto também, que é o uso de CDS, né? Que é uma coisa que ainda Que é isso? está sendo pesquisada. CDS Ah, tá, seria tô ligado. isso, Já lembrei a já. partir do. Sim, então o CDS é interessante de buscar, mas deixo aí ressalvas, porque eu também estou estudando, ainda não tenho certeza. Eu acho que é uma possibilidade. Prata coloidal já é tida como, se você colocar em 10 ppm, né, que seria um volume bem baixo, e jogar como spray nos vegetais e nas frutas, também é interessante, né, prata coloidal. O bicarbonato que estão perguntando aqui se não funciona. Funciona, mas ele não retira tanta coisa quanto todas essas outras coisas que a gente trouxe aqui. Se você quiser, né, para quem quiser, pode colocar junto, né? Tanto brincar com a ideia de limpar com vinagre, quanto com bicarbonato. Os dois Misturar, somados, eles são legais aí faz como aquela limpeza. espuminha, E dá, né? né? Enfim, a reação química específica, que eu já não me lembro mais qual é o nome da reação, mas que é interessante como limpeza, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que basicamente seriam esses. E tem um lembrete aí bem grande também, gente, para quem por um acaso planta o seu próprio vegetal, colhe sua própria fruta, tem que tomar cuidado com os excessos de limpeza, né? A gente tem que entender que tudo que também, excesso de limpeza também não é tão legal. Da mesma maneira que o excesso né, de poluentes aí, poluição em todos os sentidos, inclusive metal pesado, não é legal, o excesso de limpeza também não é legal, né? Então, que é aquele nível da gente compreender que até as bactérias que estão no solo são necessárias também para a manutenção de uma microbiota saudável. Então, para quem por um acaso colhe suas próprias mangas, né, nessa época agora de manga, Eu sim, nem passar uma lavaria. água é importante, É, tá no cheio máximo esse uma. lugar, tá Eu vi, eu cheio, vi, eu vi, eu vi você e o Will. tinha que vir, Legal, cara. mano. Finalmente deu, então, né? Não deu tanto que nem já deram outros anos, mas tá com bastante manga. Tá Se você quiser vir, gostosa? ainda dá tempo. Vamos ver, vamos É, ver. nem sei, deixa eu ver se a Tati está aqui na live, acho que ela saiu. A Tati está vindo amanhã para cá, então se ainda quiser, vir com ela depois. Mas é justamente, né? Então esses pontos da gente entender que limpeza em excesso também não é legal. Então, para quem colhe sua própria fruta, claro, é necessário ter um nível de limpeza, até porque a gente sabe que hoje em dia, com a própria chuva, né, se traz poluentes que vêm, Pode crer. né, de cidades próximas e por aí vai. Então, o nível de limpeza é necessário, mas sem excessos, né, que a gente também precisa dessas bactérias. Mas acho que seria Mas o do isso. mercado lava bem. Ah, não, mercado, interessante lavar bem, com certeza, né? Mas seria isso, eu acho que fica aí como sugestão para quem quiser saber mais de lavar. Que nem falei, né, cuidado só, porque algumas coisas ainda precisam ser mais testadas. Mas eu acho que, por mim, eu optaria pelos vinagres, em geral, e o bicarbonato junto, já é ótimo. O Lugol, talvez 2% sim, é interessante, né, que teria o iodo, o Lugol 2%. E fica sendo interessante algumas. Eu já não me lembro a quantidade de gotinhas, mas quem quiser pode dar uma jogada na internet, que com certeza acha qual seria a dosagem ideal, porque eu realmente não uso muito para limpar, pra lavar minhas coisas, Só né? usa O Lugol. água. Eu costumeiramente uso água, e aí de vez em quando eu sinto que é uma coisa que precisa mais, aí vai o vinagre, mas ultimamente tem E sido raro. escova, né? Tipo, se você vai comer uma abobrinha, por exemplo, você pode ter uma escova só para os vegetais, né? É uma boa também, com certeza. Até. E é nesse nível, né? Eu acho que se a gente plantar nosso alimento, que aí já está sendo o nosso objetivo a médio, talvez médio, curto para médio prazo, né? Meu e do Will aí, da gente começar a plantar mais o que a gente come. Então, sugiro para todos, né? Mesmo que tenha só os temperinhos em casa, já é um Já baita é um grande avanço. adianto. Mas é isso, meu bem, gratidão. Muito bom de não te ver, mas te ouvir. É, Eu queria eu sempre te te vi o ver. tempo todo.
Triste isso, mas tudo bem. Na próxima, quem sabe, eu consigo te ver. Fico muito agradecido pelo convite e espero outras oportunidades aí. Com certeza, vamos marcar depois de janeiro aí, eu vou ficar meio offline no início de janeiro, né? Mas para a segunda metade a gente marca a próxima. Combinadíssima. Aí a gente pode ser mais técnico em alguns assuntos. Tá, vou adorar também. Tá bom. Gratidão, meu bem. Um beijo a todos. Beijo, Gratidão à presença. galera. Vai ficar Valeu aí pela salvo. presença. Beijo. Vai ficar salvo, eu vou marcar você, que aí aparece no teu perfil também, Falou, tá? falou. Aí eu já compartilho. Beijo. Beijo. Tchau.